Choveu por 3 dias. Primeiro, só molhava o mato. Depois, com a chuva caindo sem parar, a água cobriu o chão. Do nada, esta água tomou proporções gigantes para um animal pequeno como eu, e então já era tarde. A correnteza me arrastou. Me vi sozinha, rodando, batendo em coisas, sendo arrastada, na água barrenta, cercada de galhos, pneus, barulho. Eu pensava onde eu iria parar e quando, e claro, se eu ia estar viva até lá. Por momentos que pareceram horas na imensidão daquela água, na noite fria e gelada. Em algum momento, tudo escureceu. Meu Deus, será que morri? Quando amanheceu o dia e eu estava fora da água, ensopada, cheia de barro e acordada, vi que não tinha morrido. Ufa! Obrigada, Deus! Estava em um lugar estranho, mas estava viva. Com tudo no lugar, pelo menos, parecia. Saí de perto da margem do rio e caminhei tentando subir um pequeno morro. Após o morro, vi um pequeno cercado de madeira, com animais, um celeiro e uma casinha bem modesta. O lugar tinha o cheiro de terra, madeira e silêncio. Um sítio, isolado. Eu tremia muito, de frio, medo, tudo junto. Fiquei ali, escondida debaixo do varal, encharcada e cansada. E então foi quando ele apareceu. Um velho. Camisa xadrez, calça de brim, barba por fazer. Me olhou com um misto de susto e fastio. Só que me faltava, resmungou. Eu fiquei ali, parada, olhando para ele, como se eu ficar parada poderia apagar minha presença ali. Ele ficou me olhando de volta, sem dizer nada. Não me enxotou. Só ficou ali parado. Depois suspirou, virou as costas e saiu. Eu suspirei aliviada. Logo, ele voltou com um pano velho e cobriu meu corpo. Foi a primeira vez que eu senti calor de novo, tanto físico quanto humano. Eu nunca tinha tido contatos com humanos, ainda mais assim, tão perto. Olá, nem me apresentei. É que eu queria dar este suspense à história. Meu nome? Ainda não sei. O velhinho ainda não colocou um nome em mim. Mas pode me chamar de a sortuda. E hoje vou contar a minha história para vocês. Antes gostaria de pedir para se inscreverem no canal. Vocês sabem, isso nos ajuda muito a saber que gostam de vídeos assim. E logo trazer mais vídeos como estes. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma história. Mas já adianto que tem história fresquinha todas as quintas e domingos. Assim como eu, há vários animaizinhos ganhando voz por aqui. Então vamos à minha história. Ele simplesmente me deixou ali, quietinha, com o pano e sem me fazer nada. No outro dia, ele colocou um caixote velho com palha no canto da varanda. Acho que ele pensou que eu iria embora durante a noite. Mas como não fui, deu um upgrade na minha cama. Não disse nada. Só limpou a lama em volta e me deixou ali. Voltava de tempos em tempos, sem olhar nos olhos. Mas deixava água limpa, pedaços de fruta e às vezes assoviava uma música que eu passei a reconhecer. Foi assim que eu soube. Ele tinha um coração. Por baixo daquele olhar sisudo, aquele rosto mal-humorado e gestos de um homem que parecia ser bruto, estava escondido um coração bondoso e que talvez só precisasse de uma oportunidade para se mostrar. Ele não me deu nome, só dizia bicho ou eta praga, mas toda manhã me esperava com um pedaço de abóbora ou mandioca cozida como se aquele fosse um momento só nosso. Um dia, tropecei na porta da cozinha, eu tinha batido minha patinha em algo na enchente e isso deve ter dado uma machucada. E então bati a segunda vez na porta da cozinha, o que me fez mancar, e ele se assustou. Ué, tá manca? Perguntou. Fiquei quieta, mas meu corpo falava. Naquela noite, dormi num tapete seco dentro de casa. Upgrade de novo, uhul! Eu já falei pra vocês que sou uma capivara? Acho que não, mas vocês já devem saber disso pelas imagens do vídeo, né? Ele começou a falar mais, não exatamente comigo, mais alto, como se o vento ouvisse. Essa chuva arrebentou com tudo, até a cerca do chiqueiro foi embora. Enquanto arrumava as coisas do sítio, eu o seguia. Como se entendesse que, naquele mundo de solidão e barro, éramos só nós dois tentando sobreviver. Eu gostava dele, e ele parecia gostar de mim. Não havia carinho, ele não me tratava como um cachorrinho, nem nada assim, mas me tratava diferente dos bichos do sítio, como se fosse sua amiga. Certo dia, ele chegou com um caderno, sentou na varanda, afiou o lápis com canivete e começou a desenhar.
Isso aqui é um trenzinho de madeira. Eu fazia pro meu neto antes deles se mudarem para a cidade e não virem mais me ver. Ali, percebi que a solidão dele não era algo que ele impôs, e sim os mais próximos a que o fizeram. Ele desenhou mais: carrinho, peão, espanta-espírito de bambu. Foi a primeira vez que o vi sorrir. Um riso de amor, saudade e talvez esperança. Aos poucos começaram a aparecer espectadores curiosos, um de cada vez. Primeiro um menino descalço, curioso, que veio ver de longe o bicho grande da varanda. Mas a curiosidade é mais forte que o medo. Um dia, um menino resolveu se aproximar mais para ver a capivara que vivia na casa como se fosse um cachorro. Depois veio outro e mais outros, e logo uma pequena turma foi aparecendo todos os dias, fazendo barulhos típicos de crianças rindo, batendo palma, tentando me fazer correr no terreiro. Eles entravam pela cerca de arame e passavam horas brincando comigo. O velho fingia ignorar, mas ficava por perto. "Não pisa nas mudas, hein?" ele dizia, com aquele jeitão seco de quem não tinha criança em casa. No fundo, ele gostava da bagunça. No começo, ninguém queria nem passar perto do sítio. Diziam que ele era duro, fechado, um homem que não gostava de ninguém. As crianças corriam na outra direção quando o nome dele aparecia na conversa. Era o que ele dizia entre um falar sozinho aqui e ali. Nos dias seguintes, construímos juntos um cavalinho de madeira. Construímos juntos, veja só. Eu deitada na sombra, ele serrando e martelando, as crianças ao redor. Ainda assim, era um trabalhinho em equipe, vai. No fim, ele deu o brinquedo ao mais novo. "Esse aqui é resistente. Vai aguentar até neto do seu neto." O menino sorriu como se tivesse ganhado o mundo. E o velho também. Meu coraçãozinho de capivara ficou quentinho ao ver o quanto ele podia ser fofinho. E o velhinho desabrochou. Ele passou a contar histórias de quando era menino, de bicho do mato, de assombração que morava na grota. As crianças se sentavam em roda com olhos brilhando e eu me deitava no meio deles, ganhando um afago aqui, outra ali, com uma vida que eu jamais imaginei ter, com pessoas que aprenderam a me amar, com uma cama quentinha, comida. Sei o que você tá pensando. Meu lugar é junto aos meus na mata e tal. Mas a enchente me machucou. Andava mancando, o que poderia me tornar-me um alvo fácil para predadores. E eu era livre. Eu que não quis ir embora. Me tornei uma capivarinha doméstica. Mas ninguém me prendeu. Eu que não quis partir. Porque foi ali que eu entendi. Eu não tinha só sido resgatada. Eu também tinha resgatado ele. O velho não falava exatamente com eles, não convidava para entrar. Só se sentava na cadeira, como se isso fosse o sinal para a hora da história. Deixava que ficassem ali, espiando a capivarinha e o seu silêncio. A gente parecia um segredo que ele guardava, um segredo que aos poucos derretia a carranca. Até que um dia ele veio com brinquedos de madeira que havia feito. Não disse nada, só colocou ali, no chão, para as crianças. Foi como se tivesse aberto a porta da alma, devagar, sem pressa. Então a coisa mudou. As crianças começaram a chegar mais perto, a falar com o velho, a rir de suas histórias e das brincadeiras e da capivara. O sítio, que era sempre evitado por todos, crianças e adultos, hoje era frequentado, um vai e vem de pessoas. O velho se tornou mais sorridente, lhe traziam bolos e outros quitutes, e ele em troca lhes dava leite da mimosa, ovos das amiguinhas do terreiro. Ele tinha muitas amizades agora. Ele virou o avô que não tinham, aquele que conta causos, faz brinquedos e que no fundo tinha um coração maior do que a gente podia imaginar. E eu só fiquei ali, vendo tudo acontecer. Sabia que no fundo a capivarinha tinha salvado aquele homem? E ele, sem saber, tinha salvo a mim também, e hoje éramos uma família. Um pouco diferente, com membros diferentes, mas uma família. Descobri que ele gosta muito de bicho, cuida, conversa, apenas ele tem o jeito dele de ser. Com o tempo, o silêncio do velho virou canção. Aquele homem que ninguém queria por perto passou a ser o coração pulsante do sítio. Cada brinquedo que fazia carregava um pedaço da sua alma. Cada história que contava era uma ponte entre gerações.
As crianças vinham com olhos brilhando e eu era a testemunha muda dessa transformação, o fio invisível que unia tudo. Quando ele me olhava, havia ternura escondida atrás do olhar ranzinza. Em dias de sol, eu me deitava aos pés dele enquanto as risadas das crianças enchiam o ar. Era um amor que crescia sem pressa, como o mato no quintal, forte e silencioso. Eles me ensinaram a cuidar e eu ensinei a ele a se abrir. Naquele sítio distante, a vida se renovava. Um homem solitário, um bicho tímido e um grupo de crianças encontraram um lar onde antes só havia paredes e solidão. E quando a noite caía e as estrelas se acendiam no céu, eu sabia, eu não fui só resgatado daquela enchente. Eu resgatei um coração que quase se perdeu no tempo. E assim seguimos, juntos, um pedaço da natureza, um pedaço da vida, abraçados pelo carinho que só quem sabe esperar pode entender. Olá de novo! E aí, gostou da história? Ah, o nome do velhinho era Seu Chico. Vocês gostaram do Seu Chico? O meu nome não é mais Bicho e nem Praga, agora me chamo Gertrudes. E foi uma das crianças que deu este nome, dizendo que não era legal não saber como chamar a capivarinha. Agora eu durmo dentro de casa, numa caminha de cachorro que um dos vizinhos deu para mim. E aqui estou, em uma vida que pedi a Deus. Depois de passar por poucas e boas, tenho muitos amigos e carinho. E se você gosta de histórias assim, não esquece de se inscrever no canal, é rapidinho. E você sabe, dá aquela ajuda mega ultra boa. Então seja bonzinho e faz isso por mim. Não esquece também de ativar o sininho para não perder nenhuma história. Lembrando que temos histórias fresquinhas todas as quintas e domingos. Tem muito animais ganhando voz aqui no canal e você não pode perder as outras histórias. Até a próxima!